Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. A nossa mente e o nosso coração agora é levado cativo ao Senhor. Agora, Pai, toda distração, dispersão, mente acelerada, toda flecha contra as nossas mentes, percam suas forças e o Senhor Jesus ocupe todos os espaços das mentes e corações. Nós consagramos a Ti, Pai, porque nós damos valor à Sua palavra, nós amamos a Sua palavra. Não é possível ser um discípulo Teu sem a Tua palavra. Eu quero Te pedir que nesse culto o Senhor fale profundamente ao nosso coração. O Senhor marque o nosso domingo, o Senhor marque a nossa história, e que esse culto fique marcado mesmo no caráter, na agenda, na família de cada pessoa. Agora, Pai, nós silenciamos tudo aquilo que não vem dos céus para ouvir a Tua voz. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo à terra e proclamado palavras que foram registradas por Seus discípulos, testemunhas oculares. Obrigado. Obrigado porque a Bíblia não se contradiz, ela é viva, ela é eficaz. Obrigado pela palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por ter inspirado homens a ter realmente escrito essas palavras com tanta vida, com tanta realeza, com tanta nobreza, com tanta capacidade vinda dos céus. Obrigado pela Bíblia. Obrigado pela Bíblia, Jesus. Obrigado porque somos uma igreja que ama a palavra de Deus. Somos um povo que ama a Sua presença. E eu quero pedir mesmo, Senhor, que o Senhor venha trazer uma estação nova para cada um, onde cada um aqui vai viver um tempo de devocional tão precioso diário. Pai, nós rejeitamos as falas da correria, que a vida está cheia demais. Não, Senhor, o Senhor tinha tantas responsabilidades, mas o Senhor nunca abandonava o tempo de subir ao monte para buscar o Pai. Eu quero Te pedir por uma igreja que tem coragem de parar, que tem disciplina para parar, que tem prazer de entrar no seu quarto e buscar a Sua presença. Eu oro por isso, Jesus. Eu oro por um novo sabor pela Sua palavra. Eu oro por um novo apetite por Sua palavra, e que a Sua voz seja tão clara, e o Teu Espírito seja o nosso professor, e que agora, Senhor, a nossa fé seja animada, reanimada, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está aqui. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. A Deus, a Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Queridos, no mundo cheio de incertezas, no mundo cheio de insatisfação, tanta perdição, nós estamos vivendo um cenário de muita sequidão, de muita infertilidade, de muitas doenças. Que mundo maluco é esse que nós estamos vivendo? E nesse cenário, muitos têm perdido a fé. Nesse cenário, muitos têm perdido a esperança. Muitos têm abandonado o que é fundamento. As pessoas estão perdidas mesmo. Hoje, não porque não tem opção, mas hoje porque tem muitas opções. É interessante conversar com algumas pessoas que até mesmo no contexto dito evangélico, elas estão com dúvidas, porque elas não conseguem mais discernir o que é que vem de Deus, o que é que vem do homem, o que é doutrina sadia, o que é malabarismo humano. As pessoas estão confusas, e no meio de tudo isso nasce uma pergunta, né? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor em tudo isso?
Como é que a gente pode viver com clareza, com propósito, com plenitude, tendo tantas possibilidades? Isto é, as pessoas não estão mais perdidas porque não tem um caminho, é porque tem muitos caminhos. As pessoas não estão mais insatisfeitas porque não tem lugar para se satisfazer, mas é porque tem muitas opções de satisfação. As pessoas não estão mais doentes só porque lidam com uma enfermidade, mas agora elas estão lidando com uma quantidade absurda que exponencialmente cresce, as doenças emocionais. Gente, e falar das doenças no meio da família, e falar de tanta loucura até no contexto da religião, parece que a coisa está meio emaranhada. Então, diante dessa incerteza, há um Deus que continua vivo, e Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de nós. Ele tem promessas para nós, e as suas promessas continuam vivas. Irmãos, todos nós sabemos que o mundo não está como deveria estar, de acordo especialmente com o plano de Deus. Há uma realidade escatológica sobre o que acontecerá nos últimos anos, nos últimos dias, perto da vinda de Cristo. Não estranhe, quanto pior vai ficando, há sinais escatológicos da vinda de Cristo, porque está escrito na palavra, 1 Timóteo capítulo 3, saiba porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas versões diz tempos terríveis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. É muita coisa, né, gente? Mas mesmo olhando para essa realidade dos últimos dias, onde Timóteo apresenta 18 tipos de ser humanos que iremos conviver diariamente na nossa geração, mesmo diante desse cenário, nós estamos hoje aqui para afirmar que as promessas de Deus, descritas na palavra de Deus, são infinitamente maior. Não há como comparar as promessas de Deus, mesmo diante de um cenário tão difícil, tão complicado. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, e os seus filhos não repousam sobre o pecado, mas repousam sobre as promessas de Deus. Na Bíblia nós temos 8.810 promessas. Você sabia disso? Nas Escrituras há pelo menos 8.810 promessas, que estão divididas em 6 categorias: as promessas de salvação, promessas do Espírito Santo, promessas de orações respondidas, promessas de ajuda, promessas de fortalezas e promessas do céu. Gente, se a gente fosse um pouco mais pentecostal, a gente estaria de pé aplaudindo a Deus. Mas vamos fazer isso, então fica de pé e aplaude a Deus aí. Aleluia! Pode sentar, meu irmão. Eu prego em algumas igrejas, irmãos, que o público, os irmãos, é igual um estádio, né? O cara está sentado vendo o time dele, mas quando o jogador chega perto do gol, ele se levanta e fica alvoroçado. Tem algumas igrejas que é assim. Um dia nós vamos chegar lá. Você vai ficar tão animado com a palavra de Deus que você vai ficar em pé, né? Quase que o gol, né? E você vai dar glória a Deus, e você vai honrar a Deus. Irmãos, todas essas promessas foram declaradas por Deus.
registradas nas Sagradas Escrituras. Por isso nós podemos meditar nelas, por isso nós podemos confiar nelas, no que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 26? Apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel. Eu creio, meus irmãos, que hoje, domingo, é o dia reservado por Deus para nós nos posicionarmos diante das suas promessas, porque não adianta você só saber, ok? Não adianta só você saber, que coisa boa, né? Deus tem muitas promessas para mim, mas você vive como se não fosse para você. Tem uma postura a ser tomada diante disso, e é algo que nós queremos firmar isso na nossa igreja. Quem tem caminhado com a gente desde o início sabe do nosso zelo em te ajudar a se posicionar diante do rio de Deus, porque tem gente que se não souber nadar no rio de Deus vai morrer afogado, gente. Então não basta saber que há um rio de água viva jorrando nesse lugar, você precisa saber a nadar nesse rio. Não adianta você saber que Deus tem mais de 8.000 promessas para você. Você tem que se posicionar corretamente diante disso. Por que será? Diante de tanta grandeza de Deus, a gente vive numa mentalidade tão pequena? Por que será que diante de tanta vitória que Deus tem para nós, a gente vive como derrotado? Por que será que diante de tanta liberdade a gente vive como escravo? Gente, tem alguma coisa aí. E o problema não está em Deus, o problema está em nós. E nós estamos aqui para te inspirar, para te ajudar a se posicionar. Mas eu também quero que você seja animado com a verdade da palavra de Deus. Ela vai se cumprir na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, eu estou crendo e declarando. E eu gostaria que hoje cada promessa que eu for liberando aqui seja posicionado. Levante sua mão, dê glória a Deus, digo, essa palavra é para mim, amém, queridos? Você deseja viver as promessas de Deus para a sua vida? Aleluia. Hoje eu quero falar de 5 promessas, mas pastor, são mais de 8.000, desculpa aí, não dá não. Aí você vai ler a Bíblia mesmo, né? Aí você dá continuidade ao seu plano de leitura anual, vai registrando, inclusive no plano, Vanessa separou lá pelo menos umas 30 promessas para você relembrar. E eu quero ler essas promessas em um versículo da palavra de Deus. Eu vou pedir para colocar o texto que nós vamos ler juntos. Isaías 58:11. Você vai colocar na versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Isaías 58, verso 11. Tem 5 promessas nesse versículo. E gente, você sabe onde é que o tema dessa série nasceu? Em uma noite de oração aqui na nossa igreja. Estava orando aqui com os irmãos e Deus falou ao meu coração. Então foi algo que eu recebi do altar para o altar, e eu sei que Deus tem muito para falar com a gente durante todo esse mês. Amém? Vamos ler juntos? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vamos ler de novo? Volta lá. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas... Aleluia. Aí eu lembrei de uma canção, já que o Dênio está aqui. É uma bênção. Dênio, tu vai conseguir, Dênio. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do
Vamos ao contexto bíblico, queridos. Esse é um texto de encorajamento e ao mesmo tempo é um texto de repreensão. Então é um texto de encorajamento e ao mesmo tempo um texto de repreensão. Deus está repreendendo Israel, gente. E por que Ele está fazendo isso? Por conta da hipocrisia religiosa. Interessante, né? O profeta mostra como Deus está vendo Judá e Deus vê naquele povo incoerência. Qual era a incoerência? Eles praticavam os dogmas da religião, mas não viviam a expressão do amor ao próximo. Eles praticavam ritos religiosos, mas não tinham uma espiritualidade verdadeira, autêntica. Por exemplo, o povo de Judá aqui, eles praticavam jejum. O povo jejuava. Eles praticavam a guarda do sábado. Aí o Senhor chega para o povo e diz: o que me adianta vocês fazerem tanto jejum, mas não guardam os meus mandamentos? E aqui fica já uma grande lição introdutória para nós. Mostrar que práticas religiosas sem a prática da obediência a Deus não vale de nada. Mostrar que fazer práticas religiosas, mas sem amor ao próximo, não é aceitável diante de Deus. Alguma convergência com o primeiro e o segundo mandamento? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Já dei essa dica para vocês, é o amor café. Coração, alma, força e entendimento. E ao seu próximo como a você mesmo. Há vários outros versos, irmãos, que Deus pede um cuidado nosso quanto à prática religiosa e à veracidade. Por exemplo, Marcos capítulo 7, verso 6 vai dizer assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que forte, né? É possível você cantar sem adorar. É possível você tocar sem adorar. É possível você servir sem amar. É possível. É possível você servir as coisas de Deus sem amar o que Deus mais ama: pessoas. Por isso que é fácil a gente identificar rápido aqui na Casa Viva. Quem ama servir, mas não gosta de gente, vai ter conflito entre nós. Por quê? Porque a gente ama pessoas mais do que coisas. Ou esse é o nosso grande desejo, a nossa grande busca. Quem faz coisas para Deus, mas não gosta de relacionamento, não vai fluir entre nós, porque para nós é importante ter vida relacional. É por isso que a gente vive em células, porque para nós é importante você aprender a ouvir antes de falar, aprender a receber antes de repartir. É muito importante, irmãos, porque tem gente que só sabe dar, tem gente que só sabe oferecer, só sabe ensinar, mas não sabe aprender. E eu aprendi algo muito importante na minha vida: quem não sabe sentar para aprender não tem autoridade para ficar em pé para ensinar. Uma questão de coerência. Então, cuidemos do nosso coração. Isso aqui é só uma alerta introdutória. Nós estamos contextualizando Isaías 58, porque se você é um curioso, se você é um desejoso de compreender, você vai ler todo o capítulo. Então, cuidemos do jejum sem quebrantamento. Cuidemos das práticas religiosas sem rendição a Deus. Cuidemos do compartilhar sem doar-se. E é nesse contexto que Deus vai usar o profeta Isaías para revelar 5 promessas que estão reservadas para aqueles que praticam a obediência e o amor. Você tem obedecido a Deus de coração? Essas promessas de hoje são para você. Você tem praticado o amor ao próximo? Essas promessas são para você. Irmãos, algo muito importante para a sua compreensão, porque isso pode dar um nó na nossa cabeça.
Ué, se Deus diz que tem promessa, Ele vai dar para todo mundo, para quem quiser. Não é bem assim, porque toda promessa está relacionada a um princípio. Toda promessa está relacionada a um princípio. Deus vai te exaltar, sim, até que você se humilhe. Deus vai responder a sua oração, sim, até que você aprenda a esperar. É verdade, Deus vai fazer multiplicar os seus celeiros, até que você aprenda a semear. Parece óbvio, né, gente? Mas sabe que eu tenho percebido na minha jornada que não é tão óbvio assim. Quando a Bíblia diz assim: batei, batei e abri-se-vos-á, pedi, pedi e vos será atendido. Gente, muita gente não recebe só porque não pede, simples assim. Não pediu ajuda, não vai receber ajuda. Aí você diz assim: não, mas Deus é tão misericordioso comigo. Agora tu imagina se tu andasse não só na misericórdia, tu andasse na abundância. Porque eu não quero mais andar só na graça e na misericórdia. Eu sei que tem que ter maturidade para ouvir o que eu estou dizendo, e precisa me conhecer, porque a graça de Deus é suficiente, amém? É bíblico. Mas eu não quero andar só na graça e na misericórdia, irmão. Sabe onde eu quero andar? Quero andar na abundância, na fartura, porque eu sei que eu sou um cooperador com Deus. Se eu quero mais intimidade, não é só ouvindo, é buscando. Se eu quero quebrar grilhões na minha vida, eu preciso praticar o jejum. Meu irmão, tem pecado na sua vida que só será liberto depois que você jejuar. Aí a gente pode fazer uma pregação, eu posso te convencer biblicamente porque o jejum é importante. Porque você está olhando para o jejum só, ai meu Deus, só em pensar em jejum já estou com fome. É igual dieta, né? Tem gente que é assim, falou em dieta para ele e fica com fome na mesma hora. Às vezes acontece assim com jejum. Então tem tantas coisas que se a gente não se posicionar, a gente não vai experimentar. E eu quero muito te ajudar a se posicionar nessas 5 promessas que esse texto tem para nós. A primeira promessa é: e o Senhor te guiará continuamente. Eu chamo essa promessa de direção. Você pode repetir comigo? Direção. O Senhor está garantindo nessa promessa a companhia dEle. O Senhor estará contigo, te guiando continuamente. Saiba de uma coisa: Ele nunca vai largar a sua mão. Ter a garantia da direção de Deus, irmãos, é tão poderoso, porque nos oferece segurança. Porque todos nós enfrentamos dias, semanas, às vezes meses que são tenebrosos, não é verdade? Mas o que é que te mantém de pé? É a certeza de que tem alguém andando contigo. Segurança na caminhada é o que Deus tem de promessa para você. Por isso que o Salmo 23:2 vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me mansamente às águas de descanso. Tenha certeza de uma coisa: na sua jornada, o Deus que te guia vai cuidar do seu coração. Agora, um dos aspectos da direção de Deus que nós precisamos entender é que Deus não guia ninguém a tapas. Deus não arrasta ninguém. Ele te guia mansamente. Isso significa, meu irmão, que para você atentar para a direção de Deus, é uma opção que você faz. Você pode escolher a direção de Deus e você pode rejeitar a direção de Deus. Você quer as bênçãos da companhia de Deus, você precisa trazê-lo para ser o diretor da sua vida. Você pode querer andar na direção de Deus ou não. Você pode escolher ser ovelha, porque para ser ovelha você vai precisar ser guiado pelo bom pastor, e ele vai nos levar às águas de descanso. Ele vai à sua frente, ele vai te acompanhando. É por isso que Romanos 8,14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então tem uma dica aqui para nós: quem é facilmente guiado por Deus, isso é coisa de filho. Opa, tocamos em identidade. Quem não tem identidade curada não sabe ser guiado por Deus.
Então, não ser guiado por Deus é uma denúncia da sua identidade ferida, não curada. Mas Deus está sempre aqui para restaurar e curar. Por isso que a primeira promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida neste ano é a promessa da direção, amém? Você não vai viver 2026 sozinho. A sua trajetória não será solitária. O Senhor é quem te guia. Êxodo 13, 21. O Senhor coloca uma nuvem sobre Israel durante o dia para os guiar, e uma tocha de fogo durante a noite para lhes clarear o caminho. Isso é direção, gente. Eu quero essa nuvem sobre a minha vida. Talvez você nem sabe para onde ir, e talvez você esteja no momento da sua vida perdido mesmo. Mas eu quero te dizer nessa tarde e noite, é tão bom saber que existe um Deus que se importa com a tua jornada, com a tua caminhada, com o teu destino. Ele está iluminando a sua trajetória, Ele vai trazer luz para a sua viagem, Ele vai manifestar sinais para os seus próximos passos. Por quê? Porque Ele tem promessa de guiar você no caminho. Neemias viveu isso, Neemias 9,19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Toda a Bíblia, pessoal, Deus está dirigindo pessoas do seu povo. Nós estamos tão acostumados de ver pessoas perto da gente consultando espíritos, consultando búzios, consultando horóscopos, consultando signos. Todos eles escolhem essas formas, por quê? Porque elas querem uma direção para a vida delas. Mas nós, os seus discípulos, consultamos o Senhor. Nós consultamos o Senhor para saber a direção que Ele tem para nós. O Senhor é quem te orienta, meu irmão. É Ele quem coordena as suas escolhas. E é por isso que Davi fala da vara e do cajado para o consolo. E aí você pergunta, como que vara consola? É porque quando você está na direção de Deus, a vara não é para o castigo, mas para afugentar o lobo, para levar para distante o predador, aquele que está tentando te tragar. O Senhor usa o cajado, a vara, para ir à sua frente e te proteger. Isso é, antes do predador te atacar, antes do inimigo que já armou uma cilada amanhã de manhã para você, o Senhor te guia, vai à tua frente, e aí ele se depara com o Senhor que está te guiando, porque você tem a marca da promessa. O Senhor te guiará continuamente. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida que a direção de Deus já chegou. Eu quero declarar que o Senhor vai te surpreender, meu irmão. O Senhor vai te surpreender, minha irmã, com novos direcionamentos. O Senhor vai te surpreender com sabedoria. E a promessa de Deus sustentará a sua vida e a sua casa no nome de Jesus. Eu tomo posse da promessa da direção. Aleluia! A segunda promessa desse texto é a promessa da provisão. E fartará a tua alma em lugares secos. Isso mesmo. Mesmo em meio a ambientes áridos, você vai viver a promessa da provisão. Ei, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em terreno árido, mesmo em época de escassez, o Senhor vai te fartar, Ele vai te dar em abundância. Meus irmãos, há um tempo atrás, muito recente, muitos de nós fomos profundamente abalados pelo tempo da pandemia. E nós
ficamos preocupados. Todos nós conhecemos gente que faliu, que nunca imaginou, estava indo muitíssimo bem, obrigado. Veio a pandemia e a coisa não deu muito certo. A exemplo desse lugar que nós estamos aqui. Esse lugar era uma fábrica de sorvetes. Faliu na pandemia. Os resultados emocionais são muito profundos. Mas também é verdade que os filhos de Deus, os que são guiados por Ele, viveu grandes surpresas do Pai. Isso não foi diferente para o meu coração, irmãos. No começo da pandemia, Deus me chamando para ir para um outro estado, tudo bagunçado, tudo novo, tudo diferente. Deus me deu uma palavra. E essa palavra está no Salmo 37, nos versos 18 e 19. Eu orei esse salmo praticamente durante toda a pandemia. E eu estava lendo neste ano a Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora. E o texto dizia o seguinte: a cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. Ah, meus irmãos, eu lembro naquela manhã de devocional, sendo visitado pelo Espírito Santo, como Deus me surpreendeu, como Deus honrou a nossa vida. Aliás, se você está aqui, glória a Deus, você é um milagre. Você não partiu. Eu cheguei no Mato Grosso, com 3 meses depois o Covid me pegou. Eu fui para a UTI, fiquei 5 dias de UTI. Mas eu tinha tanta certeza, irmãos, tinha uma paz tão grande. Horrível o ambiente, não queria estar ali, é tenebroso mesmo, mas eu tinha uma certeza: Deus não me trouxe para o Mato Grosso para eu morrer aqui. Tem uma promessa sobre a minha vida nesse estado, tem uma promessa de Deus na minha vida, na minha família. Não é aqui, eu tinha muita certeza. Então essa paz foi preservada no meu coração. E eu disse: Deus, como é que eu faço para servir as pessoas num tempo de isolamento? Eu lembro disso, né? Vocês me conhecem, sabe como eu me importo com as pessoas, de cuidar delas, de evangelizá-las, de discipulá-las, de mobilizar a igreja. E eu fiquei tão mal com aquilo. Deus me deu uma simples estratégia. Eu divulguei no grupo do meu condomínio que eu gostaria de ir na varanda de cada casa e eu ia oferecer 10 minutos para eles, para fazer uma oração, tocar um louvor e ler um versículo da Bíblia. E eu sempre brinco com essa história, que eu disse: foi a Assembleia de Deus que me preparou para esse momento, né? Porque na Assembleia de Deus você tem que pregar em 1h30, se necessário for, e em 5 minutos também, se necessário for, né? E eu comecei a pregar assim, né? Eu vou chamar o irmão Orlando para dar uma saudação, né? Saudação de 10 minutos. Então eu fui treinado para isso. E como é que a gente faz um culto em 10 minutos? Pois é, a Assembleia de Deus também me ensinou isso, né? E eu ia lá abria um horário e eu ia ministrar uma canção, ia fazer uma oração. E sabe qual era o texto que eu lia? A cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dia de fome terão mais que o suficiente. O profeta Joel disse no capítulo 2, o Senhor usa o profeta dizendo assim: e comereis abundantemente e vos saciareis, comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será envergonhado. Meu irmão, há uma promessa de provisão para a sua vida, para a sua casa e para a nossa igreja. Há uma promessa de Deus que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor fartará a sua alma. Há quem pense que Deus não se importa com o alimento. Há quem pense que Deus não tem interesse em colocar riquezas em nossas mãos. Há quem pense assim.
Você é próspero, meu irmão, não porque eu disse. Você pode ser próspero, não porque eu estou dizendo, mas porque o plano de Deus é nos levar para lugar de honra, é nos levar para lugar de prosperidade. Eu creio que nós vamos prosperar esse ano. Eu creio que os seus negócios vão prosperar esse ano, porque uma provisão de Deus está liberada sobre nós, está declarada sobre as nossas vidas. Deus leva isso tão a sério, meus irmãos. Esse tema é tão sério na palavra de Deus, que Ele tira da mão do ímpio para colocar na mão do justo. Está escrito que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza, porque só pode suprir necessidade quem tem para repartir, irmãos. Pastor, mas o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. É o amor ao dinheiro que deturpa os homens, porque você pode prosperar e amar o Senhor do dinheiro, e não o dinheiro acima do Senhor. A provisão espera por você, amém? Salmo 23:6, a bondade do Senhor te perseguirá. Então eu quero declarar que você é um perseguido pela bênção de Deus. Você é um perseguido pela bênção do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida que a provisão já chegou. Eu quero declarar que o Senhor vai te surpreender com novas oportunidades, com novos negócios, com abundância, com provisão. Os seus sonhos e planos não serão frustrados por falta de provisão. O Senhor vai liberar provisão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e planos, no nome de Jesus. Esse é um ano de provisão para as nossas vidas, amém? Aleluia, aleluia. A terceira promessa eu vou chamar de cura, meu irmão. E fortalecerá os teus ossos. Você ficará mais forte esse ano. Vai tomar biotônico Fontoura. Eita, ela não tomou muito, viu? É sério, Elano, que tu tomou biotônico Fontoura? Eu também, cara. Eu creio que o Senhor vai tocar na tua saúde esse ano. Eu creio que o Senhor vai gerar milagres no seu corpo. É uma promessa de Deus para nós, queridos, e eu tomo posse disso. O Senhor restaurará a sua saúde esse ano. O Senhor curará as suas enfermidades esse ano. E nós vamos orar mais o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Oh, queridos, eu estou mais animado nesse sentido de exercer mais fé, porque Deus tem falado tanto ao meu coração. Deus tem me surpreendido tanto, não só na minha vida, mas em estar perto de vocês. Como é lindo ver os milagres na vida de vocês. Então, por muitos anos eu cantei assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus. Mas se... Pode parar. Eu quero cantar menos essa música. Ela é verdade. Amém, glória a Deus. Mas eu quero declarar mais vitória. Eu quero declarar mais vitória sobre nossas vidas. Porque, irmãos, há uma bênção reservada para nós. Que posicionado, não é posicionado no sentido de colocar Deus na parede, certo? Eu te ordeno. Não, você não ordena nada. O Senhor é quem ordena. E eu dou eco a isso. O Senhor é quem declara, o Senhor é quem diz, o Senhor fará.
Orei isso hoje, 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ele vai fazer isso, gente. Ele vai nos curar. O nosso Cristo veio à terra e praticou a cura, e vendo as multidões teve compaixão delas. Eu falo muito de compaixão. Talvez o que a gente ainda não se apropriou foi o finalzinho do verso: e curou todos os seus doentes. Oh, meu irmão, eu queria tanto que você se posicionasse mais em orar por pessoas que estão enfermas. E fica de boa, fica tranquilo, nós não vamos gerar expectativa sobre você. Agora, se você tem um dom de cura nessa igreja, exerça. Você está liberado para orar por pessoas. Mas eu nem sei se eu tenho. Só vai saber se praticar. Pastor, toda a vida que o senhor ora, Deus dá uma resposta? Dá uma resposta. Nem sempre é que eu estou pedindo, sempre é que Ele quer. Mas Ele cura sempre? Não, irmãos, mas Deus já usou tanto a minha vida para curar pessoas, para gerar vida em ventres. Mas, irmãos, eu só orei e eu não paro de orar. Por exemplo, eu não uso na minha oração que tu possas, porque o que tu possas, eu digo assim, meu Deus, eu fico imaginando o Levi, meu filho de 10 anos, chegando para mim dizendo assim: pai, que tu possas me dar um videogame, né? Pai, eu quero um videogame, pai, eu quero um videogame, pai, cadê meu videogame? Isso está prometendo. Ele pede, pedir, dá-se-vos-á, irmãos. Então, não tem problema de você pedir com ousadia, com intrepidez, porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Muitas vezes, pode ter certeza, não tem a ver comigo, não tem a ver se, eu brinco com os meus filhos, né? Se fede menos ou fede mais. Entenderam a brincadeira? Não, né? Não precisa entender, não. Né? Tem uns que fede mais, outros fede menos. Entenderam a brincadeira? Não é sobre a minha quantidade de fé, irmãos, é sobre o meu posicionamento. Senhor, eu quero declarar curado, eu quero declarar doença sai em nome de Jesus. Mas nem saiu. Não é problema meu, é problema de Deus. E se Deus quiser me usar naquele momento? Então seja posicionado nisso. A terceira promessa que Deus tem para nós é promessa de cura. Eu quero declarar a promessa de cura das enfermidades emocionais, que Deus vai curar entre nós traumas. Meu Deus, como a gente precisa de cura, como a gente precisa de cura do ressentimento. Meu Deus, como as pessoas não avançam, porque estão feridas. Onde entra não permanece. Sai por quê? Porque tem ferida na identidade. Não consegue terminar o que começou. E nós precisamos ser curados disso, meus irmãos. Nós precisamos ser curados das memórias. Memória de acusação, memória que nos deixa com medo de avançar. Eu quero declarar a promessa da cura emocional, da cura física, em nome de Jesus, no seu estômago, na sua cabeça, no seu corpo, no seu pé, em toda parte do seu corpo. Pai, libera a cura sobre a Casa Viva no nome de Jesus. Talvez você passou o ano de 2025 todo indo para o hospital, mas o médico dos médicos está declarando hoje para nós vamos declarar um ano de saúde. Você, em vez do hospital, você vai correr, você vai malhar, você vai voltar para o seu crossfit, você vai voltar a praticar saúde, em nome de Jesus. Promessa de cura sobre você, promessa de cura sobre o seu corpo, promessa de cura sobre as suas emoções. Queridos, eu creio que pela fé Deus pode fazer tanta coisa. Não depende de mim, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, e nós vamos nos apropriar dessas promessas, não com arrogância, sabe? Não com orgulho, não quero ser o pastor curandeiro, eu quero ver uma igreja que cura. Uma igreja que cura, tem cura na célula,
Tem cura ao redor da mesa, tem cura no culto, tem cura em todo lugar. Essa é a promessa da cura, você recebe? Aleluia, vai tomando posse. Só tenho mais 20 minutos para as próximas duas promessas. Promessa 4 é a promessa do avivamento. E serás como um jardim regado. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que em todas as áreas da sua vida serão regadas, abastecidas pela presença do Espírito Santo. Ei, eu quero te ajudar a pedir intimidade com o Espírito Santo. Eu quero te inspirar a orar assim, porque eu aprendi isso não faz muito tempo, irmãos. Eu só orava por intimidade com Deus, mas eu entendi que existe uma intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como um vento, ele sopra. Você está aqui dirigindo, indo para o trabalho, até que Deus diz assim, para ali um pouquinho, fala ali com aquela pessoa. Eu quero ver esses movimentos de Deus acontecendo nas nossas vidas, porque o Senhor vai encharcar a sua alma com a plenitude do Espírito Santo. Eu não quero só saber que eu tenho o Espírito Santo, eu quero ser cheio dele. O Senhor vai inundar você, o Senhor vai inundar a nossa igreja com o rio, e nós vamos aprender a nadar. Você lembra, Laura, quando eu falei isso para você e para a Juliana um tempo desse? Eu disse, vamos com muita calma, porque tem rio que vai fazer pessoas terem indigestão. Elas não vão gostar do que estão vendo, elas não vão entender, porque vai dizer que é emocionalismo, vai dizer que, ixi, agora a igreja tá, não sei o que, né? Igual um amigo meu chegou para mim recentemente e disse assim, cara, inclusive tem um grande amigo meu que te conhece, que mora lá vizinho à tua igreja. Eu disse para ele, vai lá na Casa Viva, cara. Aí o cara disse assim, mas a igreja lá é meio renovada, né? Ele disse assim, então não vou não. Eu disse assim, ótimo, que bom que ele já sabe que a gente está em busca de renovação, de avivamento, de Pentecoste, de renovação do Espírito Santo. Meus irmãos, quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia, irmãos. Eu creio no avivamento de dentro para fora, que fique muito claro. Eu não creio no avivamento de fora para dentro, isto é, vamos trazer um bocado de profeta, um bocado de gente cheio do fogo para incendiar vocês. Não é essa a minha metodologia. A minha metodologia é instigar você, é te chamar para oração, é te dizer, toma posse, se posiciona, porque o fogo vai incendiar aí. O fogo vai incendiar o teu quarto, o fogo vai incendiar a tua célula, porque não é sobre mim. Eu não quero ter uma igreja cultocêntrica, eu quero ter uma igreja cristocêntrica, uma igreja renovada, cheia do Espírito Santo. Ei, querido, você não pode se conformar com a vida espiritual rasa que você está vivendo. Você não pode se conformar quando Deus tem riquezas insondáveis para você. Nós não podemos viver, sabe, com as águas lá pelos pés. Não, nós não podemos viver mergulhados numa vida árida quando Deus tem vida abundante para nós. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Nós não podemos nos contentar com gotas quando Deus promete para nós um rio de água viva. E eu quero declarar que em 2026 a promessa do avivamento se cumprirá na sua vida, e que o seu tempo de devocional vai ser poderoso, onde você vai ter toda a liberdade de orar, gritar, chorar, falar em línguas, profetizar, ligar do seu quarto para o seu amigo, dizer assim, eu estou aqui no meu quarto, eu quero orar por você agora, meu amigo, porque você será um jardim regado da presença de Deus. Deus vai te regar de amor pela palavra, Deus vai te dar respostas de oração. Ei, a resposta não virá só porque alguém orou por você, a resposta virá porque você orou. Eu declaro um ano de avivamento, de devocional constante. Chega
Chega de começar e não terminar. É tempo de você ouvir a voz do bom pastor, e você vai viver uma renovação espiritual na sua vida e na sua casa. Eu creio, meus irmãos, que esse será um ano que você vai obedecer a palavra de Deus, por amor, não por constrangimento, não por religiosidade, não por crente chato no teu ouvido, dizendo que tu é desobediente. Não. Porque tem alguns irmãos que parece que tem que estar na peia, tem que estar sendo batido, igual omelete. Só cresce se estiver batendo. Crente desobediente, precisa não, irmãos. Você não precisa estar apanhando para aprender a obedecer não, pelo amor de Deus. Se rende logo, se entrega logo, porque você será inundado, não com gotas, mas com a presença, com o rio do avivamento. Você será como um jardim regado. Amém? Vamos para a última promessa. Aleluia. A série está só começando, hein? Vai ser tremendo. Irmãos, quando Deus dá uma palavra para a gente, é muito interessante, né? Porque eu já estou com mais de um mês com essa palavra. E aí, enquanto não sai, irmão, pensa num negócio esquisito. Né? Aí eu tenho que, essa semana, uma amiga minha, uma colega da corrida, né? A gente estava lá e ela estava saindo, já estava dentro do carro. Aí eu, né, com um versículo já na cabeça e pensando e correndo pensando no versículo, aí ela baixou o ouvido e disse assim: eu quero declarar que o Senhor te guiará continuamente e Ele vai te levar a lugares de fartura. E comecei a ministrar sobre a vida dela, começou a chorar dentro do carro, disse: valeu, Deus te abençoe. Continuei minha corrida, né? Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo assim: qual é mesmo aquele versículo que você disse enquanto estava correndo? Aí eu falei Isaías 58:11. Então Deus está derramando essas águas nas nossas vidas. Irmãos, a última promessa das 5 que eu estou trazendo hoje para os irmãos é a promessa da multiplicação. Vocês sabem que eu ficaria mais de 2 horas ministrando esse tema, mas eu só tenho 10 minutos. O nosso Deus é um Deus da multiplicação. Queridos, a multiplicação faz parte da essência de Deus. Deixa eu te lembrar, multiplicar é dar o que temos para estar aberto para receber de novo. Pegou isso? Multiplicação é dar o que temos para estar aberto para receber de novo. Porque Deus confia as suas riquezas, sua abundância aos generosos. Se você der, acredite, você não fica sem. Ao contrário, você será um depósito da graça de Deus. Então eu quero declarar, meus irmãos, que 2026 você terá para compartilhar. Que você não será somente aquele que recebe, mas aquele que doa. Você vai doar dons. Você está muito quietinho aí, e eu já estou falando com o Pai sobre você. Você está muito quietinha aí, mulher de Deus, mas eu já estou falando com o Pai sobre você. Aviva ela, Jesus. Faz ela agir. Tem um dom lindo. Quem conheceu minha esposa antes do Mato Grosso sabe. Quando Vanessa entendeu isso, ela libera, gente. E às vezes é em horários que eu nem esperava. O negócio é forte, né? É forte, forte Brasil. Porque tem muita coisa para liberar. Então, não fica chateado comigo. Eu sou um pastor insistente, tá? Em algum momento eu vou te perturbar. Aí se você disser assim, mas eu não posso, eu não tenho, até aí tudo bem. Aí eu vou dizer assim, mas você quer? Eu quero. Aí se você disser eu não quero, aí eu vou te respeitar. Mas se você disser eu não sei, mas eu quero, dou maior valor ajudar essas pessoas. Eu não sei, mas eu quero, porque o querer por você eu não posso. Só você pode querer. Então Deus vai te usar para derramar, querido. Você tem dons, habilidades, competências que ninguém sabe, você está escondendo. Não, mas eu já estou falando com Deus sobre você. Porque você vai abençoar.
Você não será somente aquele que recebe, você vai doar. Eu creio na promessa que tudo que você plantar neste ano vai crescer. Em nome de Jesus, que Deus vai te dar a capacidade de escolher terra boa, gente. Eu falei isso para um casal essa semana. Eu disse, cara, eu quero semear na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são terra boa. Estratégia, tá? Eu não planto mais em terra ruim, não. Isso não tem a ver que eu não sou generoso. É que eu preciso ver propósito, gente. Eu invisto onde tem propósito. Faça isso. Eu creio na promessa que tudo que você plantar, você vai escolher o terreno certo e o diabo não vai roubar a semente à beira do caminho. Eu sei, essa seara, essa conversa do semear é bem difícil, porque se você olhar para a parábola do semeador, você vai ter 25% que o diabo rouba, 25% que cai em terreno espinhoso e 25% que cai em terreno pedregoso. Parece que só 25% dá certo. Ô filho, então tem que semear muito. É que na matemática de Deus, 25% não é o nosso 25%, entende? Ninguém planta 2 sementes de milho querendo colher 2 espigas de milho, gente. Nós plantamos querendo ver resultados. E eu acredito que é uma palavra que a igreja precisa se reconciliar. De vez em quando eu sinto uma resistência parece que está olhando para o número. Ei, número é de Deus, é bíblico. Tem até um livro na Bíblia chamado Números. Deus se importa com números. Talvez você nunca saiu do estágio que você está, porque você nunca foi ousado em ver resultados. É um caminho espinhoso, tanto quanto o caminho da desgraça, da falta, da escassez, é desgraçado também. Como os que têm muito e se perdem, também é desgraçado. Mas aí, gente, vamos guardar o nosso coração, não é verdade? Vamos guardar os princípios, porque toda a promessa, disse isso no início da mensagem, está atrelada a um princípio. E eu estarei convosco todos os dias. Tem promessa mais linda do que essa, gente? Mateus 28, 20. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso é o final do versículo, tá? Isso é texto fora de contexto. E se é texto fora do contexto, é pretexto, tem que jogar no cesto. Porque o texto diz assim: vão e façam discípulos. Você sabe por que uma das principais razões por que eu, nos meus momentos de dor, de dificuldade, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou suportar, várias áreas da minha vida, inclusive o ministério, sabe o que me faz me sustentar? É a certeza que Deus está comigo, e Ele está mesmo, gente. É impressionante. Ele vai usar um louvor, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar um irmão, Ele vai usar uma cena, uma fala, uma imagem. Deus vai falar, porque Ele estará comigo continuamente. Sabe por quê? Porque eu estou alinhado à missão dEle. Qual é a missão dEle? Vão e façam discípulos. Eu creio na multiplicação. Eu creio no crescimento que nós vamos experimentar esse ano. Eu creio na multiplicação da vida conjugal. Ei, o seu casamento vai ser um ano maravilhoso. Ei, vai ter fluir no crescimento da sua família. Eu creio que Deus vai gerar filhos para mães estéreis, porque Ele é o Deus de milagre, de cura e de multiplicação. Deus multiplicará a alegria para quem está aí vivendo a dor, que está machucando, e a dor não te deixa evoluir, a dor não te deixa nem ir em alguns ambientes. Você diz assim: eu não vou porque não estou afim de rir para as pessoas. O Espírito Santo vai te dar a promessa do riso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, e vem mesmo. Eu quero declarar sobre a sua vida que será um ano de multiplicação.
multiplicação sobre a sua casa, multiplicação sobre as suas finanças, multiplicação da sua influência, multiplicação das bênçãos de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus. 2026, tudo que você semear vai multiplicar, tudo que você semear vai crescer, e o Senhor repreenderá Satanás, seus demônios, suas táticas, suas estratégias para tirar de perto de você, porque você será como um jardim regado, você será agora como um manancial, cujas águas nunca faltam. Nunca vai te faltar o óleo, meu irmão, nunca vai faltar o azeite da unção sobre a sua vida, nunca vai faltar a alegria para você suportar o sofrimento, nunca vai faltar, não vai faltar, porque você será fonte que receberá da fonte alegria. Você vai receber a mente do vitorioso, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas nele, não é na minha força, é na força dele, e ele vai me exaltar. Chega de humilhação, é tempo de multiplicação, é tempo de exaltação. Fica de pé no seu lugar, vem equipe de louvor, nós vamos cantar que carregamos a marca da promessa, que o meu Deus, o seu Deus nunca falhará, e vai chegar sim a sua vez, e a sua vez é agora, o tempo das promessas é agora, e o Senhor multiplicará a semente, o Senhor multiplicará a semente ao que semeia, o Senhor multiplicará a unção para quem serve. O Senhor vai, vou repetir, o Senhor vai multiplicar a unção para quem serve.